Oi pessoal, meu nome é Bárbara e vou fazer esse vídeo hoje pra vocês. Eu queria gravar isso faz tempo, não deu, então pode ser que eu não lembre de algumas coisas, mas vou falar aqui o que eu lembro, né? Eu queria ir na ayahuasca faz um tempo e eu enrolei muito, gente. Enrolei tipo uns 2 anos. Só que chegou uma hora que eu tava tão mal. Eu falei, quer saber? Eu vou agora. Aí eu procurei, aí eu vi que tinha num lugar bem longe, que foi o único lugar que eu encontrei aqui em São Paulo, na capital, né? Pela capital, que não fosse lá nos interior e tal. E fui debaixo de chuva, cheguei lá molhada. O pessoal da casa foi super legal. Lá não é ao ar livre, né? Mas tem lugar que é ao ar livre. E a gente chegava lá, sentava lá dentro, naquelas cadeiras tipo de acampamento, não sei, gente, o que é aquilo. É uma cadeira bem grande, assim. O ritual começava às 9 horas. Eles recomendam não comer carne no dia e você tem que ir de saia. Saia comprida. Se você for mulher, né? Se você for homem, não. É de calça. Eles me deram uma dose menor. Eu acho que é porque acharam que eu era menor de idade, mas eu tenho 24 anos. E eu falei que eu não era, até porque eu nem poderia participar se eu fosse, né? E você leva o RG e tudo mais. Enfim, mesmo eu explicando que eu não era e tal, que eu tinha 24 anos, mesmo assim me deram um tratamento especial, me deram uma dose menor. Então primeiro me deram metade da dose, e aí deu um tempo, e todo mundo tava entrando já na força, né, como eles chamam, e eu não tava. E aí eu fui perguntar pro moço, aí ele explicou que não, que já era pra ter entrado sim, aí ele me deu uma outra meia dose, né. Eu não expliquei aqui o que é a ayahuasca, eu vou passar mais uma aqui pra quem não sabe, né. A ayahuasca é uma erva e é um chá, na verdade, feito de uma erva, que é uma folha, e um cipó. Que eles falam que uma delas, que o cipó seria o masculino, né, e a erva é feminina, a união dos dois. E ela mexe meio que na serotonina do cérebro, ela tem uma ação lá, só que o resultado é algo mais espiritual, tá? Aí acaba que a gente entra nesse estado de transe, entra na força, como eles chamam, né? Acaba acessando o seu inconsciente, o que geralmente a gente não consegue acessar, tá? Então, você tem acesso a informações, algumas coisas, você meio perde o ego. E, enfim, aí eu tomei a outra vez, a outra dose, depois de novo, e aí começou a me dar sono, e aí eu tava no início, eu tava resistindo, aí me falaram que eu tinha que me entregar, né? Então já começou daí, porque eu tenho muita resistência em tudo. E aí eu me toquei, tá, tem que me entregar, então tudo bem. Aí eu me entreguei. Então no começo eu sentia meu corpo vibrando, tá? Tipo, como se fosse uma energia vibrando, como se tivesse realmente uma casca aqui. Uma camada. E... gente, não dá pra explicar, só sentindo mesmo. Eu tentava me tocar assim, sabe? Mas aí eu sentia, parecia que repulsionava, como é que eu vou falar? Sabe? Não tocava, sabe? Parecia que era toda energia. Gente, não dá pra explicar. Muito difícil explicar. Tava tudo vibrando, anestesiado, tudo quente, assim, tudo. O que eu entendi é que você acaba vindo à tona, geralmente uma das coisas assim, as coisas que estão te atrapalhando na sua vida mesmo, tá? No meu caso era medo. Aí veio o medo, eu sentia muito medo, e aí eu tive uma visão, que eu tava numa situação que tinha uns índios, e eu via os índios, que é como se eu estivesse assistindo aquilo, né, na minha cabeça. E tinha uns índios, eles estavam fazendo umas coisas que eu achava repulsivo, e eu comecei a ficar apavorada, e começou a vir um pavor, e gente, eu queria muito sair correndo, eu queria muito que aquilo parasse, era horrível, era um pavor, sabe? Gente do céu. Mas chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu tava desesperada, assim. E é engraçado que ao mesmo tempo que eu tava vivendo aquilo, parecia que o que tava vendo aquilo era o meu eu mesmo, verdadeiro. Enquanto o ego tava lá de escanteio, tipo, na pontinha da cabeça, e tava lá murmurando, entendeu? Então ao mesmo tempo que eu tava vivendo aquilo, tinha um outro eu, o ego lá de lado, falando:
nossa, eu nunca mais vou vir aqui, meu Deus, o que eu tava na cabeça pra vir aqui, por que eu vou vir fazer isso, ai que horror, ai que loucura, ai quero ir embora, meu Deus, o que eu tô fazendo, eu vim parar aqui. Eu não conseguia fugir. Era uma coisa, por isso que eles chamam de força, porque era uma força, ela te puxava, entendeu? Então eu tentava abrir o olho, eu via tudo embaçado, tudo, sabe, eu não conseguia ver nada, gente, eu via tudo embaçado, tudo tremido. E eu era obrigada, sabe, tinha uma coisa me puxando, eu era obrigada a fechar o olho de novo e voltar pra visão, não tinha como fugir, entende? Então, por mais que eu tentasse sair daquilo, abrir o olho, levantar, não dava, cada um caso. Então aí eu acho que é uma coisa muito, muito pessoal mesmo, cada pessoa vai ser muito diferente. Teve gente lá que me contou que viu muitos espíritos e sabe, tava muito apavorado com os espíritos e não sei o que. Por quê? Porque a pessoa tinha medo de espíritos. Tinha gente que teve visão do futuro, teve umas coisas assim, né? Bom, eu tava com medo, até que teve uma hora eu comecei, que eu me entreguei, isso aí, tá? Que foi uma hora que eu não aguentava mais, eu tava apavorada, eu tava assim, tentando resistir, tentando fugir. Mas chegou uma hora que eu cansei, acho que levou uma hora pra isso, porque aí eu cansei e me entreguei. Engraçado que na hora que eu me entreguei, no segundo, acabou o pesadelo, entendeu? Então é tipo, vem as coisas assim como uns insights, umas lições, entendeu? Do tipo, eu tô vivendo esse pavor, mas não adianta lutar contra o pavor, não adianta ter medo, não adianta, sabe? É só se entregar que pronto, acaba. Aquilo vai embora. Você fica bem, entendeu? Tem muita coisa que eu luto à toa mesmo. E eu tenho muito medo e, sabe, eu resisto à toa. Não vale a pena resistir, né? Umas coisas simplesmente são. Tem uma hora que eu acho que eu tava sendo possuída por um espírito. E na minha cabeça era Yansan, né? Quem conhece um pouquinho aí de Umbanda ou Candomblé sabe quem é. Uma entidade. Eu novamente resisti, aí tive que me entregar pra passar, entendeu? Mas foi mais fácil. Aí teve uma hora também que eu vomitei, gente. No meio do pavor mesmo, assim. Foi bem no meio do pavor mesmo. Resistindo, e aí eu vomitei. Mas foi bem pouco. E eu sei que eu tinha que ter vomitado bem mais. Eu resisti a vomitar também. Você tem que se entregar, né? Pra limpar. É que falam que é a limpeza. E foi só isso. Tem gente que corre pro banheiro, eu não tive isso. Mas eu sentia muitas vezes algo descendo assim, sabe, em mim. E não desceu nada. Mas eu senti horrores. Minha barriga mexendo e tudo mais, gente. Tá? Então na minha cabeça aquilo era uma limpeza também, tá? Talvez de outros corpos, espíritos, não sei. Eu ouvia assim os batuques e uma música e tudo mais, e as vozes, que saía do som, porque eles deixam lá um som ligado tocando as músicas, né, pro ritual e tal, e pra experiência. E são várias músicas, tem músicas xamânicas, tem músicas normais, tem umas coisas que ouvem. E começa a parecer muito real, parece que é ao vivo, entendeu? Os batuques, as vozes, tudo parece que é ao vivo, não parece que é um som, parece que tá acontecendo mesmo ali, acontecendo ali no seu sonho, é uma coisa, sabe, surreal. Muito frio também, tem muita gente que sente frio. Inclusive antes de começar o ritual eu até perguntei, nossa, por que esse pessoal tá cheio de coberta? E você me falou, sim, tem gente que sente frio. Eu fiquei pensando, nossa, que loucura, né? Gente, teve uma hora que eu comecei a sentir um frio, mas não era um frio normal, eu tremia mesmo. Aí me deram uma coberta, mas eu mesma não pedi, né? Eu ficava resistindo, eu tenho essa mania de, ai, não vou lutar, entendeu? Então, nossa, até que não deu mais, de uma hora que eu tava tremendo, muito louco. Você tem que querer estar lá realmente, entendeu? Porque se você não quiser, é muito mais difícil. Já é difícil querendo. Imagina a vontade de que a pessoa não tem de sair correndo se ela nem queria estar lá. E não tem muito como fugir. No meio da vivência ainda, eu senti uma vontade de cantar e de dançar uma coisa com a música que tava tocando, sabe? Quando tava acabando assim a força, sabe? Estava começando a sair da força, então tava começando a sair.
Aí eu senti uma vontade de ouvir a música e tinha gente que levantava e dançava mesmo, sabe, se entregava. E eu eu só fiquei lá, né, mas eu me mexia, assim, uma vontade, uma alegria muito louca. Então é uma coisa, depois do pavor vem a calmaria, né, uma coisa muito gostosa mesmo. E teve no fim, quando acabou tudo mesmo, que aí eu decidi ir no banheiro, mas eu fui só por ir mesmo. Mas teve um motivo, né, mesmo que eu não soubesse. Eu cheguei lá e aí tinha um espelho, aí eu fiquei só na frente do espelho assim, eu olhei e eu falei, nossa, que pessoa linda. E vocês sabem que não é todo dia que a gente fala isso, né? Eu olhei no espelho e falei, ai, que linda. E tinha só amor, amor. Só que eu sabia, eu olhava pro espelho e eu sabia que aquela pessoa não era eu. Não era eu. Eu era outra pessoa, entendeu? Era eu, o meu eu verdadeiro. Era o meu eu mesmo, assim, olhando aquela imagem no espelho. Só que aquela imagem não era minha, entendeu? Como se não tivesse mais aquela identificação. Então eu olhava e achava, era como se fosse outra pessoa, totalmente, entendeu? Então, isso também foi muito incrível. Então é isso, gente. Tem muitos insights que vem no meio também. Às vezes você lembra de alguns traumas, algumas coisas, você vê algumas coisas. Tem muitas coisas, o inconsciente que vem à tona mesmo. E o que estiver te atrapalhando na sua vida acaba vindo também. Não é regra, né? Cada um tem uma vivência, mas esse foi meu caso. Então foi muito bom, muito mesmo, e é uma limpeza, assim. E tem gente que tem relatos de em 10 vivências elas se curaram até de doenças. Inclusive teve gente que eu conversei lá que me contou, né, que se curou. Então tem muitas coisas. E eu pretendo ir mais vezes, né? Mas, enfim, aí quem sabe eu falo aqui. Então é isso, eu recomendo muito. Mas vá com coragem também. Mas vale muito a pena, vale muito a pena. É muito legal, é muito gostoso. É muito difícil na vivência, mas depois que você passa aquilo, é muito bom. E eu fiquei a semana inteira, assim, num estado meio êxtase, assim, meio de paz, de amor. Muito bom. Gente, é muito legal. Então é isso. Tá? Beijão e até a próxima.